Semana de data FIFA, Maurício, meu time tá de folga. Mas se prepare, que eu tenho notícia e muita notícia pra te dar. Atacante do Cruzeiro de saída pro futebol europeu. Janela de transferências fechando hoje, o mercado do Cruzeiro tem notícia. Tem atacante deixando a toca da raposa. Arthur Gomes partiu em direção à Rússia. Dinamo Moscou é o clube em que ele vai assinar. O Arthur Gomes tinha contrato com o Cruzeiro ainda por 2 anos. Por isso o Cruzeiro vai levar uma boa grana no bolso por essa negociação. São 6 milhões de euros, o que dá mais ou menos 36 milhões de reais da venda do atacante Arthur Gomes pro futebol russo. Falando em atacante, o Cruzeiro vai usar esse período de data FIFA para recuperar alguns. O próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é contra o São Paulo no dia 14. Vamos ver quem que o Cruzeiro pode recuperar? Começando pelo Rafa Silva, o atacante está fora desde junho. Primeiro ele teve uma lesão muscular, depois em agosto ele teve uma lesão no joelho direito, quase 100 dias fora. Ele ainda está no departamento médico e dificilmente volta nesse jogo contra o São Paulo. Gabriel Veron, esse está fora desde julho, a última partida foi contra o Palmeiras, um problema muscular na coxa esquerda e ele pode ser novidade na partida contra o São Paulo. Lautaro Dias ficou de fora nos últimos 2 jogos com desgaste muscular, também deve participar da próxima partida do Campeonato Brasileiro, assim como o Álvaro Barreal, o argentino, jogou a última partida contra o Atlético Goianiense no sacrifício, também com um quadro de desgaste muscular. Esses 4 jogadores vão se preparar para a próxima partida, só o Rafa Silva que ainda não deve voltar. Preciso falar agora sobre Renato Gaúcho no Cruzeiro. Essa informação que foi trazida na terça-feira pelo Chico Garcia, confere, é real. Mas queria dar alguns bastidores importantes. O nome do Renato surge no dia a dia do Cruzeiro por meio de uma sugestão do empresário do treinador. O Gauchinho, cerca de um mês atrás, fez contato com dirigentes do Cruzeiro para contar que a coisa não andava boa para o Renato no Grêmio, que ele não vislumbrava a possibilidade de permanecer para 2025, até por isso resolveu sugerir o nome do Renato Gaúcho. Renato, se aproveitando dessa sugestão, recentemente, numa entrevista coletiva, afirmou ter recebido 2 propostas de clubes brasileiros. Imagino que além de ter sido oferecido ao Cruzeiro, o Renato pode ter sido oferecido também para outro clube brasileiro, e o Renato transformou essa narrativa dizendo que foi procurado. Mas o nome do Renato agrada. A avaliação da cúpula cruzeirense é de que trata-se de um técnico experiente, que consegue respeito dos atletas, faz com que eles evoluam e seu auxiliar completa ou agrada e agrega na questão tática. O Renato não é conhecido por um cara de muitas variações táticas, mas o seu auxiliar é sempre muito bem avaliado. E aí uma curiosidade, nem o Pedrinho BH, nem o Alexandre Matos, muito menos o Paulo Pelaipe já trabalharam com o Renato Gaúcho, mas as informações que eles têm são boas. Vou acrescentar, dentro do Cruzeiro há uma decepção com o trabalho do Fernando Seabra. A alta cúpula cruzeirense entende que o Seabra não tem capacidade para comandar um elenco do Cruzeiro que promete ser ainda melhor para a próxima temporada. Então é questão de tempo e de maus resultados para que o Seabra seja demitido. Informação super importante, eu ouvi de uma pessoa que tem papel significativo de protagonista do Cruzeiro, todos esses detalhes. Só para completar, perguntei se técnico estrangeiro não seria uma possibilidade. Era essa a premissa do trabalho do Ronaldo Fenômeno, antecessor do Pedro Lourenço. A pessoa disse que o único técnico estrangeiro que agrada, que já teve seu nome debatido dentro da Raposa, é Luiz Castro, o português que fez excelente trabalho no Botafogo, mas que resiste, mesmo que a duras penas, no Al Nassr. Cristiano Ronaldo tem sido o fiel escudeiro do Luiz Castro, que já quase caiu algumas vezes, enorme pressão para sua demissão por lá, por conta da falta de títulos. Cristiano Ronaldo vai bancando a permanência do Luiz Castro. É esse uma outra possibilidade para o Cruzeiro quando precisar de um comandante. Renato Gaúcho confere, interessa. Sobre a situação do Luiz Castro já contei para vocês, queria só acrescentar com mais uma. O Cuca, recentemente, em uma entrevista ao Everton Guimarães, disse que não trabalharia no Cruzeiro por respeito ao Atlético, por toda a sua história construída no rival. Mas, essa mesma fonte do Cruzeiro, com quem eu conversei todos esses temas, assegurou que, por meio de um empresário, o Cuca também se ofereceu para trabalhar na Raposa recentemente. E vocês, o que me dizem sobre tudo isso? Abraço, pessoal. Tchau. Tchau, valeu, Nicolinha, que deu aquela arrematada com os números do mercado competente, que é muito importante, trazendo essa avaliação, mas mais do que isso, Renato Gaúcho
Renato Gaúcho, um nome interessante para o Cruzeiro? É um nome controverso, o Renato, né? Eu, particularmente, acho que o Renato tem uma carreira que deve ser muito respeitada, cara. O Renato tem trabalhos muito sólidos no Grêmio e no Fluminense. Foi campeão da Copa do Brasil 2007. É um técnico que tem ali os seus problemas, não é um técnico do estilo mais moderno e tudo mais. Quando a fase é ruim com força, mas, enfim, eu acho o Renato um cara de carreira muito sólida, né? Um cara que tem uma passagem como jogador importante no Cruzeiro, enfim. O que me parece muito claro, CJ, nessa altura do campeonato, é que só um título segura o Fernando Seabra para a próxima temporada. Pois que doideira. Acho muito pouco provável que sem título ele permaneça. E acho uma pena, mesmo. Esse processo de fritura pública que tem acontecido já há pelo menos 15, 20 dias com o Fernando Seabra, por mais que a gente saiba que não foi um técnico contratado por essa gestão, que não é um técnico que enche os olhos dessa gestão, que eles têm interesse de trazer um nome de mais peso, mais conhecido e tudo mais. Mas enfim, eu acho que o trabalho do Fernando Seabra precisa ser respeitado, porque o trabalho é muito bom. Agora, se vai haver uma mudança para o ano que vem e o Cruzeiro vai buscar um nome de mais peso e tudo mais, é um direito também da diretoria. Se for feito na virada do ano, acho que é absolutamente justo que seja feito. Você esperar acabar a temporada, falar para o Fernando Seabra, obrigado por tudo, mas a gente quer contratar um outro treinador e tudo. Acho que é um direito do clube. E aí tem uma série de nomes, né? O Luiz Castro, que o Nicola trouxe como uma possibilidade, seria fantástico, né? Fez um trabalho muito bom no Botafogo, embora tenha abandonado no meio do campeonato e o time perdido, mas o trabalho era muito bom. Eu acho o Renato Gaúcho um nome interessante a princípio, apesar de não ser o meu técnico preferido, meu perfil de técnico preferido, mas eu acho um nome interessante. Bora lá falar da Raposa Cruzeirão, que volta aos treinos amanhã, depois aí da segunda, terça e hoje ainda os jogadores curtindo folga. Amanhã o time volta às atividades no período da tarde na Toca da Raposa 2 e o técnico Fernando Seabra vai dar início aí à preparação do time para o jogo do dia 15 contra a equipe do São Paulo. O técnico Fernando Seabra que não vai poder contar mais com o Arthur Gomes, ele não é mais jogador do Cruzeiro, inclusive viajou ontem para se apresentar ao Dínamo de Moscou. O jogador foi vendido aí por 6 milhões de euros, algo em torno de 36 milhões de reais. Com isso, vamos fazer aqui rapidinho uma análise aí dessa janela dos jogadores que chegaram e dos jogadores que deixaram o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro que nessa segunda janela, né, nessa janela do meio do ano, fez um investimento de 176 milhões de reais e contratou 7 atletas, que são eles aí, ó, o goleiro Cássio, o Jonathan Jesus, zagueiro, Fabrício Peralta, volante, Matheus Henrique, volante, o Wallace, volante, Caio Jorge, atacante e o argentino Lautaro Dias. Além desses 7 jogadores, o Cruzeiro promoveu das categorias de base o lateral direito Dorival, o volante Josefer e os atacantes Teves e Kaique Kenji. Entretanto, muitos outros atletas deixaram aí a Toca da Raposa 2. Foram 13 saídas. O Palácios, lateral colombiano, ele foi emprestado para o Sport. O Neres e o volante Felipe Machado, eles foram em definitivo para o Vitória da Bahia. Então o Neres e o Felipe Machado foram em definitivo. O zagueiro Lucas Oliveira e o atacante Rafael Elias, quem tem saudade aí do Papagaio, hein? O Papagaio, eles foram por empréstimo para o time japonês do Kyoto Sanga. O volante José Cifuentes, ele teve aí o contrato rescindido com o Cruzeiro e hoje está no futebol grego. O atacante João Pedro foi emprestado ao Mirassol, o atacante Rafael Bilu foi emprestado ao CRB, o atacante Matheus Davó foi emprestado ao América, inclusive foi titular ontem, né, no jogo do América. O atacante Paulo Vitor foi vendido ao Portimonense, o atacante Stênio foi vendido para o Karpat da Ucrânia, o atacante Robert foi emprestado ao Copenhagen da Dinamarca e o atacante Arthur Gomes, então, foi vendido. Então o Cruzeiro, que trouxe 7 atletas, subiu mais 4 da base e acabou aí negociando outros 13 jogadores. Lembrando que o Alexandre Matos já deixou claro que o Cruzeiro não vai contratar ninguém por agora, só se fosse uma oportunidade de negócios que a gente sabe que não vai rolar, mas no final do ano, aquela janela ali que se abre para o início da próxima temporada, aí sim, o Cruzeiro vai forte no mercado, principalmente em busca de lateral direito, né? Uma vez que o Cruzeiro tem aí o William e na reserva praticamente não tem ninguém, o Cruzeiro está tendo que improvisar, vai em busca aí de mais um meia de ligação, um atacante, não centroavante e também atacantes de beirado. Então, é isso que tenho de Cruzeiro. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.